classificar como primeiro no grupo dele, justamente para tentar evitar confrontos mais difíceis na próxima etapa da competição. Acabou que não conseguiu, se classificou em segundo grupo. E aí tem pela frente 5 brasileiros do pote 1, estando o Flamengo no pote 2. Pode ser que tenha confronto contra o Grêmio na Libertadores da América também. Complicado, mas nesse momento o Flamengo está pensando mesmo nesses últimos confrontos que tem pela frente pelo Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. O Flamengo que está na liderança da competição nacional nesse momento e que nessa quinta-feira enfrenta o Bahia, um time da parte baixa da tabela. Em tese, uma boa oportunidade para que o Flamengo pontue, preferencialmente faça 3 pontos para continuar na liderança antes de confrontos considerados mais difíceis. Até essa parada para a Copa do Mundo, o Flamengo ainda tem pela frente jogo contra o Corinthians, tem clássico Fla-Flu, jogo que inclusive foi levado para fora do Rio de Janeiro, vai ser disputado em Brasília, no estádio Mané Garrincha, o mando é do tricolor carioca, enfrenta o Palmeiras também. Então tem que aproveitar, em tese, esses jogos, como contra o Bahia, que vai ser em casa, contra o Paraná Clube, para tentar pontuar, para tentar ir, tentando se garantir e se manter no topo da tabela. Pelo menos essa é a conversa por aqui. Quem falou com a gente hoje um pouco mais cedo foi o goleiro Diego Alves, já falando sobre esse confronto, e foi muito enfático em dizer que, apesar do favoritismo, são jogos difíceis, Lembrou, inclusive, Ceará visitando o Corinthians e outras situações, o Bahia que vem de vitória sobre o Vasco da Gama, enfim, disse mais de uma vez que não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. Nesse momento, os jogadores estão lá dentro treinando com os portões fechados e, como eu disse, a coletiva de imprensa acabou acontecendo antes do início das atividades com o goleiro Diego Alves. Vamos ouvir um trechinho do que ele disse. O apoio é fundamental. Eu acho que já demonstrou que quando a torcida e o time estão unidos, é um fator a mais para conseguir os resultados. Eu acho que até agora estamos crescendo a cada jogo. É lógico que vai ter jogo que você não vai jogar tão bem, outros você vai jogar melhor, Então a gente tenta fazer com que todo jogo, os jogadores mantenham o foco, a concentração. A gente fala que chegar é fácil, difícil é se manter. E a gente vai fazer de tudo para se manter, porque a gente quer estar nessa parte alta, liderando a competição. E para a gente manter essa concentração, esse foco, o trabalho tem que ser desenvolvido e não pode haver nenhum tipo de acomodação ou pensamento de que está tudo bom, está tudo resolvido. A cada jogo os times vão se conhecendo mais, vão se tornando mais difíceis conseguir os resultados. E a gente vai fazer de tudo para que esse jogo de amanhã a gente consiga esse resultado importante para manter ali na ponta. Para essa partida contra o Bahia, o técnico Maurício Barbieri vai ter o retorno do zagueiro Rodolfo, que cumpriu suspensão na última partida. Como o Juan e Hever continuam entregues ao departamento médico, o Rodolfo deve fazer dupla de zaga com o Léo Duarte. O volante Cuejar, que também cumpriu suspensão na última partida, é desfalque certo, tanto para esse jogo de meio de semana contra o Bahia, quanto para a partida do domingo contra o Corinthians. Por quê? O Cuejar está na lista de pré-convocados para a Copa do Mundo, a lista de 35 jogadores da Colômbia. E a Federação Colombiana não liberou nenhum dos atletas dessa lista de 35 nomes para disputar partidas por suas equipes. Só na segunda-feira é que a Colômbia divulga aí sim a lista oficial com os 23 que vão para a Copa, e a partir daí é que o Flamengo vai poder usar um de seus principais atletas. Com isso, Jonas deve continuar ali exercendo a sua função de primeiro volante no meio-campo do Flamengo. Com relação, falando um pouquinho a questão financeira, uma informação aí de bastidor, o Flamengo festejou bastante ontem o fato de que finalmente recebeu o dinheiro da venda do atacante Hernani Brocador para o futebol árabe, para o Al Nassr. Foram 5 milhões de euros o valor da negociação, cerca de 21,5 milhões de reais, que finalmente caíram nos cofres do Flamengo depois de muita luta judicial. Teve que recorrer à FIFA, teve que recorrer também à Corte Arbitral do Esporte para conseguir essa liberação, esse dinheiro. Essas são as informações por aqui. Como eu disse para vocês, os jogadores estão lá dentro fazendo atividade com portões fechados. A gente só pôde
pôde acompanhar o iniciozinho, o aquecimento. O técnico Maurício Barbieri não quer revelar a escalação antecipadamente, mas a gente pode aqui arriscar alguma coisa. Provavelmente ele deve ir a campo com Diego Alves no gol, Rodinei na lateral direita, a dupla de zaga, como eu disse, o jovem Léo Duarte, de 21 anos, junto com Rodolfo, mais experiente, uma dupla que já foi testada algumas vezes, e René na lateral esquerda. O meio-campo deve ter Jonas, Lucas Paquetá e Diego. O setor ofensivo deve ter Everton Ribeiro, Vinícius Júnior e Henrique Dourado. Por falar em Vinícius Júnior, o atleta, que aí é campeão de participação com a camisa do Flamengo, vai para o jogo de número 29 como profissional do clube. É o atleta que mais vezes entrou em campo, é artilheiro do time na temporada, tem 10 gols, vai ser nosso convidado logo mais, viu, William? Por isso eu deixo o convite para vocês ficarem ligadinhos na programação, porque a gente vai ter uma conversa aí com o Vinícius Júnior durante o Sport Center, para saber aí da expectativa dele para essa ida para o Real Madrid no meio do ano. Já completa 18 anos, já pode assinar o contrato, talvez vá e nem volte. O Flamengo quer que fique até dezembro. Rumores de que o Real Madrid não quer esperar tanto, não. A gente vai saber um pouquinho mais conversando diretamente com ele. Essas as informações então, William. Volto com você aí nos estúdios em São Paulo. Valeu, a gente fica esperando então esse papo com o Vinícius Júnior. Ó, tá ali, ó. Por enquanto é só a foto do Vinícius Júnior, né? Daqui a pouco ele estará ao vivo conosco, tá? Estava ali, né? Mas eu agradeço imensamente, né? Volta lá o Vinícius Júnior, vai. Ah, que coisa, hein? Pronto, olha lá. Craque se faz em casa. Muito bem. Será que ele vai enfrentar o Grêmio na Copa do Brasil? Será que ele vai estar no Flamengo para enfrentar o Grêmio? Olha, tem essas coisas, né? Porque a gente está falando da parada da Copa do Mundo, janela de transferências. O Grêmio hoje olha para o Flamengo com o Vinícius Júnior. Mas será que ele vai ficar ou não? Vamos fazer o seguinte, põe a tela de novo das quartas de final da Copa do Brasil, que o sorteio aconteceu agora há pouco. Vamos mostrar essa tela? Isso, agora pode tirar o Vinícius Júnior de lá. Muito bem. Vamos lá com a telinha aqui. Então ficou assim, ó. Aqui está definido. Corinthians, que eliminou o Vitória, pega a Chapecoense, que eliminou o Atlético Mineiro. Esse é um confronto que já está definido. Outro confronto que está definidaço. Flamengo e Grêmio, tá? Então, o Grêmio que eliminou o Goiás, o Flamengo que eliminou a Ponte Preta. Vão se enfrentar. Tem um outro confronto que só não está definido ainda, porque a gente precisa ver se vai passar Vasco ou Bahia. Mas passando Vasco ou Bahia... Final da Copa, que é no dia seguinte. É isso. Você tem que esperar. Acabou a Copa do Mundo, no dia seguinte a gente já vai saber isso aqui. É verdade. Acabou a Copa no domingo. Na segunda-feira a gente já vai saber se vai passar Vasco ou Bahia. Foi 3-0 para o Bahia. O Vasco vai jogar em casa, porque é difícil missão de reverter esse placar. Aí a gente pergunta, será que o Zé estará no Vasco? Será que o Zé... Aí eu posso fazer um monte de perguntas aqui sobre tudo. Será que o Zé vai estar no Vasco? Será que o treinador do Bahia vai ser o mesmo? Será que o Vinícius Júnior vai estar aqui? Será que o Rodriguinho vai estar aqui? Será que o Arrascaeta estará no Cruzeiro? Será que o Balbuena está? Será que o Luano vai ser negociado? Será que o Luano vai ser negociado? Agora uma outra, aproveitando já que o Balbuena... Será que Diniz ainda será o treinador? Olha que já falei, mesmo sendo rebaixado, Diniz fica. Né? E aqui no Santos, será que o Jair ainda será treinador do Santos? Eu não sei nada. Ou seja, teremos uma bola de cristal. O futebol brasileiro precisa de uma bola de cristal para a gente poder responder essas questões. Vai, Zé. Não é verdade? Aí, vai lá, tenta ver na careca do Massini. Que momento, hein? Tá meio complicado. Ainda não conseguimos ver. Sabe o que ele viu? Uma coxinha. Você está com fome? Opa! Traga uma coxinha pro Massini, por favor. Louco. Meus amigos, é o seguinte, é óbvio que a gente olha aqui, a gente fala, ah, pronto, o Corinthians se deu bem. Será? Não sei não. Fala, Massini. Ah, não, é difícil falar se deu bem. Porque... tirou o Atlético, hein? Chapecoense é um time que marca muito, vai se defender bastante. O Corinthians tem dificuldade com times que se defendem demais. É complicado, o Corinthians está vivendo um outro momento já, com um novo treinador. Então, assim, para mim, é óbvio que se você for olhar pelo histórico, pela conquista, pela Copa do Brasil em si, o Corinthians é favorito. Mas, por exemplo, Flamengo e Grêmio, acho que vocês querem falar sobre Corinthians e Chapecoense também. Flamengo e Grêmio, eles podem jogar oitavas de Libertadores. Sim. E esses jogos, você pode ter uma sequência em três meses, Flamengo e Grêmio direto. Sim. Isso influencia demais. Você sabe que se passar o Cruzeiro aqui, o Cruzeiro fez 2-1 no Atlético Paranaense, hoje está com a classificação melhor encaminhada, foi fora de casa. Isso aqui pode ser um confronto de Libertadores também numa outra fase.
Numa outra fase, não nas oitavas, mas numa se outra passarem. fase, exatamente. Você pode ter isso também na Libertadores. E na sequência também Palmeiras, enfim. Então, como vai afunilar muito, é difícil fazer previsão. Eu já estou vendo, não na minha bola de cristal, mas estou imaginando uma sequência absolutamente confusa do futebol brasileiro, com arbitragem, com jogadores cercando o juiz, com rivalidades extremas que vão surgir durante esses jogos. Sim. Por causa da nossa falta de educação esportiva, que é nossa, natural do brasileiro. Essa vai ser uma guerra, vai ser jogador dentro de campo, querendo se vingar do jogo passado. Vai ser legal. Para quem gosta de ver, vai ser legal. Acho que nós vamos ter um segundo semestre, vai ser tipo pancadão, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Você entendeu porque você não estava conseguindo ver na careca de cristal do Mancini? Porque tá tudo confuso ali dentro. Mas é pra ficar confuso mesmo. E a gente aqui vai ser legal. Não, é um Grêmio e Flamengo, né? Esse Grêmio e Flamengo aqui é pela Copa do Brasil. Não, agora esse aqui é pela Libertadores, tá? Porque, como a gente falou, pode acontecer. Aliás, o sorteio da Libertadores é na próxima segunda-feira. Então a gente já vai saber também esses confrontos aí da próxima fase. Sem saber quais times estão em campo, né? A parada é muito longa até esses confrontos acontecerem. Então fica muito difícil fazer qualquer projeção agora, porque muita coisa pode mudar até lá. Eu, assim, sendo um pouquinho mais otimista, eu acho que a gente pode ter grandes jogos mesmo, aí falando de qualidade de jogo, tanto nos duelos de Libertadores, possivelmente entre brasileiros, quanto nos duelos de Copa do Brasil. A gente pode ter aí, inclusive, alguns repetidos e gerando belos duelos, bons jogos. É o que eu estou imaginando, mas claro, todos esses outros ingredientes fazem parte. O que dá para ver ali são características diferentes, né? O Flamengo, imagino que vai jogar de forma reativa contra o Grêmio, até pela forma como o Grêmio se impõe. Agora, o Flamengo em casa conseguirá jogar como jogou contra o Galo, né? E não tem nenhum demérito no que fez o que tinha que fazer. A construção do time nesse momento é essa. Foi lá, ganhou o jogo, ponto. Pontos corridos é assim, funciona assim. Então, o Corinthians, vocês conseguem ver, ou só eu que vejo, uma decadência, vamos entender a palavra, não é? O que está em ascendência está crescendo. Está caindo na maneira de jogar, na forma de jogar, do jeito que os adversários observam, por causa de ter, apesar de ter a terceira folha de pagamento maior do Brasil, quer dizer, não é um time barato como dizem que é, mas para mim é um time que já não tem a mesma confiança para ganhar os jogos, né? Aquele jeito de você olhar para o Corinthians e falar, fez 1-0, acabou, não vai ganhar do Corinthians, né? Isso não tem sido realidade. Né? Vamos voltar um pouquinho. Ganhou o Paulista, mas perdeu em casa. Fez um gol com 30 segundos no primeiro tempo no jogo contra o Palmeiras fora, manteve o resultado e esperou o tempo passar os 90 minutos do jogo. Contra o São Paulo também foi sofrido, né? Contra o São Paulo foi sofrido. Então, assim, eu não vejo, olho para Corinthians e Chapecoense hoje, pela forma como a Chapecoense joga, e digo para você, difícil. Não é fácil. Olha, tenho que ir para o intervalo porque está difícil o tempo hoje, viu? Tem muita coisa ainda para falar, mas estão aqui os confrontos de Copa do Brasil. A gente vai analisar durante toda a nossa programação, evidentemente, nos nossos programas, esses confrontos aí, as expectativas. De novo, difícil criar expectativa, porque quase todos os times, como eu mostrei ali, a gente comentou, tem jogadores aí que podem sair, tem jogador que pode chegar, tem treinador que está ali na berlinda. Tá difícil fazer essa projeção, viu? Vamos para o nosso intervalo com a salada russa e o Grisha vem aí. Olá, sou Grisha, homem da ESPN na Rússia.